Começa hoje a segunda temporada do Raio-X Sporting. Começamos com vários temas que vão ser analisados. Depois de Ricardo Gaio e Rubén Vinagre, Manuel Ugarte é reforço do Sporting. O médio de 20 anos, ex-Famalicão, assina o contrato até 2026 com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Pedro Porro voltou hoje a trabalhar integrado no plantel do Sporting depois de várias semanas afastado a cumprir tratamento a uma lesão sofrida no arranque da pré-época. O internacional espanhol pode, por isso, ser opção para Rubén Amorim na deslocação de sábado a Braga para a segunda jornada da Liga. No pontapé de saída do campeonato 2021-2022, o campeão nacional estreou-se com uma vitória sólida por 3-0 sobre o Vizela. Pedro Gonçalves voltou a estar em grande, assinou um bis, e Paulinho manteve a veia goleadora demonstrada na pré-temporada. Neste Raio-X Sporting analisamos a primeira jornada da Liga Portuguesa. Damos hoje o pontapé de saída no Raio-X Sporting, segunda temporada, hoje o primeiro programa. Já começou oficialmente também a nova época de 2021-2022 e com o Sporting a começar em grande. O campeão nacional conquistou a Supertaça e venceu o Vizela na primeira jornada da Liga Portuguesa. Estes são alguns dos temas que vão marcar o programa de hoje. Voltamos a contar nesta segunda temporada com os nossos comentadores habituais. No caso, Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Bem-vindo, Miguel. Espero que as férias tenham sido boas. Espero que as férias dos três também tenham sido, do Manuel, do Pedro. Bem-vindos mais uma vez, boa noite. E também do João Olivença, que volta a estar connosco a partir de casa em mais uma temporada. Boa noite, João, de Raio-X Sporting. Espero que as férias também tenham sido boas, se foi o caso e se já estiveste também. Estamos então a começar mais uma temporada. Começamos e mantemos a dinâmica habitual. Mantemos as perguntas iniciais para respostas rápidas. Começo por ti, Miguel. Pergunto se o Ugarte, que foi hoje anunciado como reforço, se prevês que seja uma das revelações da temporada neste Sporting. Eu acho que o Ugarte já foi uma revelação na época passada e por isso o que se espera desta época é que seja a confirmação do seu talento. No caso de Paulinho, é um talento, o Manuel também já com qualidades reconhecidas, está claramente num bom momento de forma, marcou muitos golos na pré-época, marcou também agora. Acha que tem condições para ser o melhor marcador do campeonato nesta época? Eu acho que quem joga no Sporting no ataque tem sempre condições para ser o melhor marcador, mas eu penso que Paulinho vale não só pelos golos que marca, como também por as assistências que faz para os seus colegas e pela forma como joga e que dá sequência a todos os lances ofensivos da equipa. Portanto, tem possibilidades de... É importante se marca penaltis também, isso tem muito a ver com... Há jogadores que ganham a bola de prata e têm muitos golos de penalti. Pedro, tivemos uma primeira jornada com o vídeo-árbitro ter um papel ativo em vários jogos, incluindo no jogo do Sporting. Que expectativas é que tens? É mais um ano, no fundo, de implementação da tecnologia para a atuação do VAR nesta nova temporada? Sim, de facto. Na primeira jornada tivemos boas arbitragens, com boas intervenções do VAR. E a expectativa para a época é que continue, que as arbitragens sejam boas, que o VAR tenha as intervenções necessárias e que os árbitros tentem passar o mais despercebidos possível ao longo da época. É um bom sinal. Está aberta a temporada, está também aberta a segunda temporada do Raio-X Sporting. Depois da intensa especulação ao longo das últimas semanas, Manuel Ugarte foi hoje finalmente apresentado e confirmado como reforço do Sporting. Ele chega com enorme expectativa ao Alvalade.
exclusiva à Sporting TV, Manuel Ugarte falou num grande salto na carreira e prometeu muito empenho aos adeptos do Sporting. Es una felicidad enorme, no solo para mí, sino también para mi familia, porque es un salto muy grande en mi carrera y voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Soy un jugador que me gusta mucho marcar, aguerrido, y también me gusta jugar. Y bueno, voy a tratar de aportar lo máximo, a dejar todo y para lo que el míster precise. Começamos então este raio-x Sporting pela contratação de Manuel Ugarte. Chega ao meio-campo do Sporting para adicionar qualidade, Miguel. Pergunto que, no fundo, o que é que ele vem acrescentar a este meio-campo, que já tem muito talento, um jogador muito jovem, mas acredito que a estrutura de futebol do Sporting confie plenamente neste jogador. Sim, era um jogador que já estava referenciado desde a época passada, tal como dissemos anteriormente, foi uma das revelações do último campeonato. Diria mesmo que foi um dos responsáveis pela segunda volta do Famalicão e encaixa no tal perfil de jogador que o Sporting tem contratado, ou seja, uns jogadores que conhecem, adaptados à realidade portuguesa. É um jogador jovem, com uma grande margem de progressão e que nesta curta declaração vimos que disse o mais importante, não é? Que vai deixar tudo em campo e que fará o que o Mister precisar que ele faça. E por isso só lhe posso desejar boa sorte a ele e a todos os jogadores, obviamente. E de facto, a João Olivença pergunta, esta é uma das características talvez principais de Manuel Ugarte. É um jogador muito intenso que coloca grande agressividade em campo. É isso que ele vai trazer essencialmente ao meio-campo do Sporting, talvez um jogador com características diferentes dos outros médios do meio-campo de Ruben Amorim. Boa noite a todos, boa noite também lá à casa, todos os adeptos do Sporting. Relativamente ao Ugarte, é um jogador muito agressivo, que posicionalmente sem bola é um jogador que ataca sempre o portador da bola, portanto é um jogador rápido, aguerrido, um jogador que nunca desiste de procurar a bola quando o adversário a tem, ou seja, encaixa muito bem naquilo que é a equipa do Sporting. O Sporting, quando perde a bola, tenta recuperar de forma muito rápida e Manuel Ugarte tem estas características. Eu destaco ainda com bola a capacidade do jogador de recepção, a capacidade ele tem de receber a bola e ter a capacidade logo de jogar rápido para um colega a 1-2 toques, é uma capacidade muito importante no médio. E depois a capacidade que ele tem também de entender e procurar o espaço sem bola para poder recebê-la e poder dar continuidade em condução de bola, à semelhança do que faz também Mateus Nunes. Portanto, é um jogador que reúne aqui duas características que para mim são muito importantes. Sem bola, muito agressivo, muito bem posicionado e encaixa perfeitamente dentro daquilo que é o modelo de jogo de Ruben Amorim. E, sem dúvida alguma, um jogador que da época passada foi dos melhores jogadores, dos melhores médios da Liga, independentemente da idade, e depois com bola, um jogador com uma extraordinária, uma boa recepção, uma boa capacidade de passe logo para o colega, ou seja, de continuidade, mas também um arranque rápido com bola em condução. Portanto, tem aqui as características todas que eu acho que se encaixam e que se enquadram naquilo que é o médio centro da equipa do Sporting. Manuel Ugarte chega para jogar na posição 8 apenas, ou pode aqui desempenhar outras funções na estratégia de Ruben Amorim no meio campo do Sporting? Sim, mas é no corredor central que ele irá jogar. Eu penso que o Sporting, ao contratar o Ugarte, foi para colmatar a saída de João Mário, para ficar com várias soluções. Estar só com Mateus Nunes, Bragança e Palhinha pode ser curto, e assim o campeonato é muito longo, tem muitas provas, mas o Ugarte, acho que com 20 anos, tem uma margem de progressão extraordinária. A qualidade que ele mostrou o ano passado ao serviço de Famalicão é daqueles jogadores que não enganam, é quase uma certeza que irá triunfar no nosso clube e, portanto, acho que foi uma excelente aquisição. Pode jogar como 6, pode jogar como 8, mas eu acho que ele jogando à frente do Palhinha pode jogar muito bem. O Mateus Nunes tem características totalmente diferentes deles. Ele é um jogador que recupera muito bem, ocupa muito bem o espaço e recupera muito bem as bolas na reação à perda e, portanto, acho que foi uma excelente aquisição da estrutura do Sporting. Estamos a falar de um médico que, como dizia, tem apenas 20 anos, portanto há aqui uma margem de valorização e de crescimento muito grande. Apesar de ter apenas 20 anos, foi uma dos principais destaques do Famalicão, que teve uma época difícil na temporada passada, mas o Ugarte de facto foi um dos grandes destaques e, portanto, esta aposta aqui do Sporting claramente é no potencial deste jogador, não é? Porque tem ainda margem para crescer
ao longo dos próximos anos. É verdade, tal qual como fez com o Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves foi uma aposta também, foi quase uma certeza na aposta. Acho que é uma aposta um pouco na mesma linha de Pedro Gonçalves. Eu acho que sim, embora sejam jogadores totalmente diferentes. Mas em termos de evolução, de potencial, da forma como o Ugarte jogou a época anterior com 19 anos, penso que ele tem todas as condições para mais tarde ou mais cedo impor-se na equipa do Sporting. E foi por isso que foi contratado, e eu acho que o Sporting fez muito bem em contratá-lo. Há uma nova polémica no futebol português, é um dos temas que vamos abordar mais à frente neste Raio-X Sporting. É a mais recente polémica do futebol português e promete continuar a dar que falar. O cartão do adepto está a gerar uma onda de críticas. Daqui a pouco analisamos o impacto da medida para o regresso dos adeptos aos estádios. É um dos temas que está a dominar a atualidade do futebol português. Vamos analisá-lo mais à frente neste Raio-X Sporting. Para já, e até porque a jornada inaugural da Liga Portuguesa acaba de encerrar com o último jogo nesta segunda-feira, vamos conferir o quadro de resultados desta primeira ronda, que abriu precisamente com o triunfo do Sporting, 3-0 sobre o Vizela. Um triunfo também do Estoril Praia, a equipa recém-promovida sobre o outro recém-promovido, o Aroca, por 2-0. O Moreirense perdeu por 2-1 com o Benfica, o Marítimo perdeu por 2-0 com o Sporting de Braga, o Tondela venceu o Santa Clara por 3-0, triunfo do Portimonense na casa do Vitória de Guimarães, o Futebol Clube do Porto bateu o Belenenses Stade por 2-0, o Paços de Ferreira venceu por 2-0 o Famalicão e já esta noite o Gil Vicente bateu o Boa Vista por 3-0, são os resultados desta primeira jornada da Liga Portuguesa. O Sporting venceu o Vizela, como vimos, por 3-0. Vamos ouvir a análise de Rubén Amorim no final deste encontro, que garantiu os primeiros 3 pontos aos Leões neste campeonato. Foi muito parecido com aquilo que o Farense o ano passado nos veio fazer e limitou-nos muito. E nós, como temos já esses jogos para ir ver, para ir procurar o que poderá acontecer, e os jogadores estão melhores. A capacidade de terem a bola e não estar sempre a lançar a bola quando não têm que lançar, a paciência que tiveram em criar perigo, geralmente pela largura, foram inteligentes. Temos que melhorar a finalização, tivemos vários cruzamentos onde podíamos ter feito gol na primeira parte, o penalti. E depois, na segunda parte, já sabíamos que é normal que uma equipa aguenta fazer esses movimentos, os extremos a voltar e a ir e a fazerem as transições, e nós sabemos que se rodarmos a bola e o ritmo que metemos no jogo na primeira parte, depois paga a fatura e é normal, e era isso que nós queríamos. Parabéns aos jogadores que interpretaram bem a ideia. Uma entrada, de facto, Miguel, lá campeão por parte do Sporting, um triunfo categórico sobre o Vizela, grandes exibições de Pedro Gonçalves, também de Paulinho. Esta vitória mostra que a conquista da Supertaça dias antes, frente ao Sporting de Braga, no fundo não foi um acaso, que o Sporting está claramente preparado para este arranque de temporada? Acho que quem viu tanto o jogo da Supertaça como o último jogo terá percebido que as duas vitórias não foram um mero acaso, muito pelo contrário, e recuando um bocadinho à Supertaça, temos também que enfatizar que começámos esta época como acabámos a última a ganhar, o que é sempre bom. 3 títulos em 2021. Exatamente. E ao conquistarmos a Supertaça, também atingimos outro número com esta administração, ou seja, desde 2018 o Sporting venceu 5 títulos, o Porto 3 e o Benfica 2, o que quer dizer que temos o mesmo número de títulos que os nossos rivais juntos. Eu acho que teríamos que recuar algumas décadas para chegarmos a este número semelhante, e é só mais um incentivo para continuarmos a trabalhar com humildade e perseverança. E acho que o jogo do Vizela confirmou este bom momento. Foi, de facto, uma exibição compacta, personalizada, com os olhos postos na baliza, e sim, o Paulinho, além de marcar, faz jogar. Acho que a defesa esteve bem, o meio campo muito bem, e na frente de ataque, enfim, seja do banco, quando vem Nuno Santos, seja antes o Pote, seja, enfim, o Giovane, acho que estamos muito bem servidos também na frente. Acho que o Paulinho era a tal peça que nos faltava, está cada vez mais entrosado, e por isso acho que é com expectativa que encaramos o próximo jogo, obviamente, já.
Achas que é, no fundo, aqui a ordem natural das coisas? Ou seja, Ruben Amorim já tinha dito que, claramente, o Sporting, ainda antes da Supertaça, estava muito melhor do que no arranque da temporada passada. No fundo, o clube tem aqui uma base da equipa campeã nacional que se manteve, praticamente inalterada, e, portanto, acaba por ser a ordem natural das coisas. Ou seja, Paulinho faz a pré-época, portanto, já está adaptado ao clube. Ele tinha tido alguns problemas físicos e agora, fazendo a pré-época em pleno, digamos assim, e já adaptado ao clube, mostra aqui o rendimento que se esperava dele. O mesmo em relação a Pedro Gonçalves, portanto, inicia o segundo ano, acaba por ser uma evolução quase natural nesta equipa. Sim, primeiro, se o Ruben disse isso da equipa, não vou ser eu, vou desmentir o treinador com certeza. E além de mantermos essa base, acho que o facto de ter passado mais um ano também ajuda a este crescimento. Nós temos, como se sabe, uma equipa bastante jovem, temos vários dos jogadores titulares e vários dos jogadores, não só dos titulares, mas também daqueles que estão no banco com idades muito jovens. Não nos cansarmos de dizer que na época passada tínhamos jogadores com 18 e 19 anos a titulares do Sporting, e foi com esses jogadores que fizemos a campanha que nos permitiu ganhar a Taça da Liga, o campeonato e agora a Supertaça. E por isso, sim, acho que, tal como o Ruben disse, estamos melhores, mas o facto de estarmos melhores também só nos obriga, diria, a jogar mais e a trabalhar cada vez mais para darmos essas alegrias aos nossos adeptos. Tu dizes aí que o Sporting, no fundo, está a começar esta época tal e qual como acabou a última. O mesmo se pode dizer em relação ao Pedro Gonçalves, porque ele foi o melhor marcador, foi decisivo na Supertaça e foi agora também decisivo frente ao Vizela. Ele está a mostrar que poderia, de facto, ter dado algum jeito à Seleção Nacional no Campeonato da Europa. Acho que ele já demonstrou isso ao longo de toda a época passada, mas tal como o próprio disse no final do último jogo, essa decisão cabe sempre ao selecionador, neste caso ao engenheiro Fernando Santos, mas diria que a continuar assim, que está no bom caminho para a tal afirmação internacional e a afirmação na nossa seleção. Mas acho que também mais importante do que estarmos já a fazer e a pensarmos todos esses pensamentos e o que é que vai ser o futuro do Pedro Gonçalves, eu gosto de me concentrar no futuro do Pedro Gonçalves a curto espaço e é que ele esteja a trabalhar bem esta semana para no próximo fim de semana poder dar o seu contributo à equipa. Este jogo ficou também marcado pelo regresso dos adeptos. Manuel, já lá vamos daqui a pouco a falar sobre o regresso do público a Alvalade, mas pergunto-lhe que análise rápida é que faz deste jogo. Foi aqui uma continuidade do que o Sporting mostrou na Supertaça com o Braga? Totalmente. Eu vi os dois, tive o privilégio de ver os dois jogos ao vivo e de facto, quem vê ao vivo tem uma noção da realidade diferente. E eu penso que o Sporting, se na Supertaça, nos primeiros minutos não entrou bem, quando sofreu o golo, foi para cima do Braga e fez uma exibição daquelas transcendentes. E depois, mais um hino ao futebol, aquele golo do Pedro Gonçalves. E depois veio o outro jogo com o Vizela, que era importante o Sporting ganhar, porque o primeiro jogo cria sempre uma certa ansiedade nos jogadores. Seja com o Vizela, seja com o Benfica, seja com qualquer equipa, os jogadores no primeiro jogo têm sempre uma certa ansiedade. E ali não se notou nada. O Sporting impôs um ritmo diabólico, jogou como o Ruben Amorim disse muito bem, com uma circulação de bola ao primeiro toque, com uma qualidade extraordinária, e depois aqueles golos do Pedro Gonçalves. São os tais gestos técnicos que o Manuel tanto fala e que, no fundo, diferenciam os jogadores. Aquilo nem toda a gente consegue. A forma como ele coloca o pé à bola, a facilidade como ele desvia a bola do guarda-redes, é isto que eu gosto de um jogador de futebol. Não é preciso dar grandes chutes e fazer um grande esforço para a bola entrar. A bola sai do fora. As pessoas que andam lá dentro têm uma noção mais exata da beleza do lance. E, portanto, aquele primeiro golo... E da dificuldade da execução, não é? E o segundo golo é uma dificuldade, é porque ele não deu um corte na bola, ele deu com o peito do pé, mas com a bola na ponta do pé, não era se fosse no centro, a bola não era golo, possivelmente. E, portanto, ele fez aquilo com uma intencionalidade do género. Mas eu realço o bom momento da equipa, o coletivo da equipa foi muito forte e merecemos ganhar. Foi um jogo que deliciou os nossos adeptos, os poucos que tivemos, mas deliciou os nossos adeptos e eles ficaram radiantes com tudo o que se passou.
Vou aqui também à declaração rapidamente de Ruben Amorim, quando ele diz que o Sporting de facto está claramente. Estamos aqui a ver a tal execução de Pedro Gonçalves no segundo golo, mas perguntava-lhe, de facto, o Ruben Amorim diz que a equipa está muito melhor do que no arranque da última época. Sim. O Sporting, na época passada, e é natural porque estava a começar, digamos assim, não tinha esta qualidade de jogo que está a mostrar neste momento, não é? Eles têm automatismos muito fortes. Isto é trabalho do dia-a-dia no treino. E os movimentos que se faz confunde muito as defesas adversárias. Porquê? Muitas vezes está o Paulinho perto dos centrais adversários, outras vezes está o Pedro Gonçalves, o Paulinho baixa para iniciar uma jogada de ataque ou para dar seguimento até em tabelas ou segurar a bola para lançar, por exemplo, ou devolver e lançar na profundidade o Giovane ou o Pedro Gonçalves. Portanto, confunde muito os defesas adversários, nunca têm a mesma solução para... Normalmente as equipas têm um ponta de lança lá, eles têm ali uma referência para marcar, mas neste caso eles muitas vezes não têm ninguém para marcar, o que confunde muito e o que dificulta muito a tarefa dos defesas adversários. E isso notou-se tanto com o Braga, lá em Aveiro, como com o Vizela. Como estamos a ver nestas imagens, Miguel, os adeptos regressaram a Alvalade, começam agora os adeptos a regressar aos estádios portugueses. Como é que a equipa viveu este regresso do público? Viveu com vontade, não é? Acho que era um desejo partilhado por toda a gente, não só pela equipa, mas pelo staff, pela estrutura do Sporting, e acho que um bocadinho por toda a gente. Os próprios adeptos queriam voltar e é de facto pena que as condições atuais não nos permitam ter mais público nos estádios, mas é tal coisa, é um primeiro passo e ainda bem que foi dado e esperemos que num futuro próximo se consiga ter finalmente sem restrições e tudo mais. Seria um ótimo sinal, não só para o Sporting, mas para a nossa economia e para o país, obviamente. Caiu o mito de que o Sporting só ganhava porque jogava sem adeptos? Não lhe chamaria que era um mito, não lhe chamaria um mito, digo eu, mas acho que foi uma narrativa algo falaciosa, criada, diria, com o intuito de colocar mais uma pedra no caminho, mas tal como outras que foram colocadas ao longo da última época, passámos bem por cima delas. A lotação era de 33%, portanto poderiam ter estado em Alvalade 17 mil pessoas, estiveram mais de 9 mil. As atuais restrições Covid, relacionadas com a Covid-19 e, no fundo, algum eventual receio que as pessoas ainda tenham, não é? De se, no fundo, participarem neste tipo de eventos que aglomeram muita gente, podem ser algumas das justificações para que o Sporting não tenha contato com casa cheia, entre aspas, obviamente, ou seja, com estes cerca de 17 mil pessoas neste primeiro jogo. Nós tínhamos a expectativa e queríamos premiar os nossos sócios e daí também a forma como os bilhetes foram colocados à venda, mas relembro-se que o Sporting foi o primeiro clube a jogar e jogou numa sexta-feira que tendencialmente pode não ser um dia extraordinário para as pessoas irem assistir ao futebol, ainda para mais quando estamos a falar de agosto e de uma semana de agosto. E acho que são fatores que não ajudaram. Como digo, uma coisa era o conhecimento público e que havia mais ou menos generalizado que o público iria voltar aos estádios na primeira jornada. Outra coisa era termos as garantias das autoridades que tal ia acontecer. Mas como digo, acho que todos esses fatores terão contribuído para que os números tenham ficado aquém do desejado, mas obviamente num próximo jogo e num futuro muito próximo, diria que numa última fase pelo menos será possível, diria também termos bilhetes para não sócios do Sporting, mas acho que dependerá sempre de jogo para jogo e dependerá também da tal evolução que estávamos a falar e dessa esperança de chegarmos a outubro, os números continuarem a estar baixos e no final de outubro E como é que o Sporting olha, com que expectativas é que olha para esse horizonte definido pelo Governo? Ou seja, em outubro, se tudo correr bem, se o processo de vacinação correr como esperado, há essa possibilidade de caírem todas estas restrições ao nível da lotação para eventos públicos, incluindo o futebol? Mais uma vez é uma decisão que
que cabe às autoridades e ao Governo, e nós estamos preparados para essa eventualidade, e como disse, acho que é algo que todos desejamos e que seria um ótimo sinal não só para o Sporting, não só para o futebol português, mas também para a nossa economia e para o nosso país. Relativamente a isto, pergunto, até porque é uma das dúvidas que os adeptos vão colocando e os sócios, se o Sporting planeia avançar para a campanha de Gameboxes nesta temporada. No fundo, assim que for possível, ou seja, assim que existir a tal alteração de percentagem que estávamos aqui a falar, retomaremos as Gameboxes, excluindo obviamente os jogos que entretanto já decorreram. Ainda neste tema dos adeptos, a verdade é que este regresso não deixa de estar aqui associado a uma nova polémica e que está relacionada com o cartão do adepto. O cartão do adepto que é aplicado aos adeptos visitantes dos jogos da Liga Portuguesa. Tem aqui uma série de restrições associadas, desde logo o pagamento de um valor, portanto de 20 euros. Os adeptos têm aqui também que fazer um registro, há uma série de formalidades que têm de ser cumpridas, e tudo isto está aqui a gerar uma onda de críticas que é quase generalizada, não só dos adeptos, mas até de outras figuras que algumas delas nem sequer têm nada a ver com o futebol ou com o desporto. Como é que o Sporting olha para esta medida que avançou, mas que já parece de alguma forma estar a ser colocada em causa pelo futebol e pelos adeptos? André, primeiro o cartão do adepto, para simplificar um bocadinho, porque se não temos que falar sempre da zona com condições especiais de acesso à permanência, de acesso e permanência, e por isso acho que é mais fácil tratarmos simplesmente pelo cartão do adepto. E o cartão do adepto é uma decisão do Governo e o Sporting está a cumprir com aquilo que lhe é exigido do ponto de vista legal. De uma forma simplista e resumida, diria que a tentativa do Governo foi que quem entra com tambores e bandeiras deverá estar nessa zona delineada. A grande questão aqui é que há, e como tu disseste, um boicote generalizado a essa zona e ao cartão do adepto por parte dos próprios adeptos e dos grupos organizados de adeptos. Diria que há uma exceção em todas as equipas do futebol português, mas tal como nos casos, a exceção não deve ser a regra e devemos pensar naquilo que está a acontecer na prática, olhar para as bancadas e perceber se este cartão de adepto será ou não a melhor forma de voltarmos a ter os estádios cheios. E o que é que leva a este boicote, no fundo? No fundo, se a dita bancada ficar vazia, eu acho que deveríamos pensar nisso e agir em conformidade. O que levará, volto a dizer, são todos estes fatores para se perceber, do ponto de vista de um clube. Acho que já temos tido vários adeptos a explicar as suas razões ou porque é que não gostam do chamado cartão de adepto. Agora, do ponto de vista de um clube, as pessoas têm que perceber que esta zona tem algumas limitações e algumas impostas pela própria lei. Ou seja, tem que existir entradas especiais, uma porta, se quisermos assim, casas de banho próprias com rácios próprios para estes adeptos, estruturas fixas impostas pelas autoridades que não podem ser, ao nível da segurança, que não podem ser estruturas amovíveis, ou seja, com custos ou com maiores custos para os clubes. E aqui com uma particularidade que eu acho que é algo que talvez o legislador não tenha pensado corretamente sobre essa questão, que é o facto do cartão de adepto só ser possível adquirir a maiores de 16 anos. Isto quer dizer o quê? Por outras palavras, se eu quiser ver um jogo do Sporting fora de casa, não o posso ir para a zona onde, em teoria, estão os adeptos do Sporting, que é estas zonas com o cartão de adepto. Porquê? Porque queria ir com os meus filhos não têm 16 anos, não poderiam ir para aquela zona. Então, eu teria que esperar que a equipa adversário colocasse à venda também bilhetes que não fossem apenas para os seus sócios e depois, enfim, ter o azar ou a sorte, calhar com pessoas de outra cor clubística. Em relação aos objetivos desta medida, não é? Deste eu cartão. Acho que, como digo, percebo, acho que ninguém faz leis, nem ninguém faz estas regras por maldade. Acho que, obviamente, existiriam boas intenções. Agora, acho que também devemos pensar nas consequências e especialmente pensarmos se as bancadas estão a ficar vazias, se estamos no caminho certo ou não. Mais uma vez, também para se ter um bocadinho a noção da dimensão e da adesão ao cartão do adepto. Eu falo apenas do Sporting.
nós, ao dia de hoje, temos 177 pessoas com o cartão de adepto, o que são Apenas números 177. residuais para a nossa massa associativa, para os grupos organizados de adeptos, para os sócios do Sporting, são números muito residuais e, por isso, a partir do momento em que os números continuam a demonstrar esta fraca adesão, penso que as autoridades, muito brevemente, deveriam refletir sobre o assunto. Achas que é uma medida com uma morte já anunciada à partida? Não sei se é com uma morte anunciada, porque basta fazer-se uns upgrades, digamos assim, ou juntar-se as pessoas, nomeadamente, enfim, os clubes, adeptos, etc., e tentar-se perceber quais é que eram as intenções do Governo e como é que se podem contornar alguns problemas que bastou uma jornada para se perceber que eles existem e que não vão ser resolvidos assim de um dia para o outro. Muito bem, esta manhã na Academia, novidade na preparação para o duelo de sábado com o Sporting de Braga. Pedro Porro já trabalhou integrado e sem limitações. O lateral recuperou de lesão e treinou esta manhã com o restante grupo. Daqui a pouco, imagens exclusivas Sporting TV. Uma das alterações que ficou visíveis neste jogo foram as alterações também que estão a ser feitas, Miguel, no estádio José Alvalade. Já sabia, mas neste jogo ficou visível que está a avançar a bom ritmo, de facto, este processo de substituição das cadeiras, que parece muito ter agradado e que, no fundo, é uma medida aqui que parece agradar e muito aos adeptos do Sporting. Já sabia que era algo que era pedido há muito tempo. No dia do 18º aniversário do estádio José Alvalade, sentiste, pergunto, que os adeptos primeiro estão orgulhosos com esta alteração e que se identificam mais ao dia de hoje com o seu estádio, no fundo, que passa a ter as cores que, no fundo, são do clube? Primeiro, eu acho que os adeptos do Sporting sempre se sentiram orgulhosos do seu estádio. Eu acho que isto é um melhoramento desejado por todos e que agora, finalmente, os adeptos tiveram a oportunidade de ver ao vivo e a cores como é que vai ficar o estádio e, pelo menos, tentar-se projetar na nossa imaginação como é que vai ficar o estádio todo coberto com as cadeiras verdes. Mas acho que não foi a única medida e o único melhoramento visível para os nossos adeptos. Também no exterior do estádio isso aconteceu e acho que esse é o propósito também do que deve ser um jogo de futebol, ou seja, um local onde as pessoas possam desfrutar durante o dia, onde as pessoas possam ter orgulho e, claro, a parte das cadeiras verdes era algo que todos os sportinguistas, quando estavam dentro do estádio, muitas vezes se interrogavam por que razão elas não eram verdes, que é a nossa cor, e esperemos que antes do início da próxima época o estádio já tenha na sua totalidade as cadeiras. É esse o prazo, portanto, definido para a conclusão da obra, digamos assim. Muito bem, fica aqui então este horizonte temporal. Temos as bancadas centrais Nascente e Puente já praticamente pintadas de verde, com as novas cadeiras verdes deste estádio José Alvalade. Ficaram a faltar as bancadas norte e sul do recinto leonino. E a propósito desta substituição, também há aqui um outro lado que o Sporting tem vindo a mostrar, que é a oferta das cadeiras antigas a clubes que têm feito esse pedido, não é? Clubes de divisões inferiores e que tanto precisam deste tipo de materiais. Obviamente não têm receitas para a compra deste tipo de materiais. Temos respondido a várias solicitações e as solicitações, enfim, depois há certas medidas técnicas, não vou ser eu propriamente a explicá-los, mas sim ajudamos sempre que possível estes clubes com menor capacidade financeira e acho que até é um sinal dos nossos tempos o reaproveitamento do material, o não se estar a fazer lixo a mais, digamos assim, e acho que é uma ótima medida e que dentro do possível continuaremos a fazê-lo, com certeza. Miguel, vamos às modalidades. Terminaram os Jogos Olímpicos com a melhor prestação de sempre de Portugal numa edição dos Jogos Olímpicos. 4 medalhas conquistadas, 2 delas por atletas do Sporting. Como é que qualificas a prestação destes atletas, não só dos medalhados, obviamente, em Tóquio? Primeiro, acho que tínhamos a expectativa de conseguir medalhas e conseguimos, o que é sempre bom. Acho que faltam palavras para elogiar cada um dos 24 atletas do Sporting que esteve presente nos Jogos Olímpicos. Acho que, obviamente, a Patrícia Mamona e o Jorge Fonseca, até pelas medalhas conseguidas, conseguiram colocar-se e colocar o nome de Portugal noutro patamar, mas até correndo o risco de ser injusto com alguns
outros atletas deste lote 24, e fazendo esta distinção à Patrícia e ao Jorge, gostava de destacar mais três atletas. Uma palavra acho que é merecida para a nossa Aurélie Dongmo, porque ficou no 4º lugar, mas demonstrou que é uma atleta de exceção e que tem uma vontade dentro dela de fazer mais e melhor, e isso ficou espelhado pelo que disse a seguir, a conseguir esse 4º lugar. Enfim, pensar que o João Vieira tem menos um ano do que eu e que ainda faz 50 km de marcha e consegue o 5º lugar nos Jogos Olímpicos, acho que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, e também um marco histórico atingido pela nossa Teresa Bonvalot ao ser a primeira mulher a surfar uma onda olímpica na modalidade do surf, e por isso acho que estão todos de parabéns, mas estão de parabéns os 24, mais uma vez. O Jorge e a Patrícia excederam-se mais uma vez, e muitos parabéns. 11 medalhas olímpicas para o Sporting, o clube com a maior prestação em Jogos Olímpicos. É também por isto que o Sporting defende que é a maior potência desportiva nacional? O Sporting não defende. O Sporting é a maior potência desportiva nacional e acho que temos trabalhado todos para isso. O último ano foi também prova disso mesmo. Conseguimos, não só no futebol, mas nas mais variadas modalidades, títulos nacionais e internacionais, e acho que isto foi o culminar de uma ótima época, mas também com a certeza que temos de todos continuar a trabalhar assim para os resultados continuarem a aparecer. Com um olhar na deslocação a Braga, olhamos para a exibição dos Leões frente ao Vizela. João Olivença, voltamos então ao lance tático, a habitual rubrica deste raio-x, para analisar desta vez, e pegando aqui nesta exibição da equipa, que teve de facto em Ricardo Jogaia e em Ruben Vinagre, dois dos jogadores em maior destaque, dois laterais diferentes daqueles a que estávamos habituados na época passada. Nuno Mendes e Pedro Porro não foram a opção e tiveram aqui um contributo muito forte para a dinâmica ofensiva do Sporting, e também com outras dinâmicas no meio-campo, até porque a dupla foi diferente em relação à dupla habitual na época passada. João Palhinha e Mateus Nunes jogaram de início. É verdade, André, o Sporting apresentou dois laterais novos, contratados esta época, mas que desempenharam muito bem as suas funções. Apareceu Mateus Nunes, também as desempenhou ao lado de João Palhinha. E eu queria destacar com estes três cortes de vídeo precisamente os dois laterais e à vez um dos dois médios, para explicar aquilo que é a dinâmica ofensiva da equipa, ou que foi muito aquilo que foi a dinâmica ofensiva da equipa pelos corredores laterais, mas também a dinâmica que cada um dos médios imprime. João Palhinha, através do passe longo, é um jogador, e vamos ver nesta imagem, um jogador ali que recebe a bola. Temos do lado direito Ricardo Jogaia a dar sempre um apoio em passe curto aqui a pote. A bola não circula, não há continuação, joga para trás, joga para Palhinha, e Palhinha num passe longo a virar o centro do jogo para o corredor esquerdo, encontra Vinagre, e Vinagre cria aqui uma extraordinária oportunidade de gol para Jovane. A bola acaba por não entrar. Esta foi a primeira dinâmica. Com Palhinha, o passe sai longo, mas não deixamos de ter do lado direito Ricardo Jogaia, como vemos na imagem, do lado esquerdo o Ruben Vinagre, com muita largura, a ter espaço para jogar, a procurar esse espaço para jogar, e com este espaço o Sporting cria uma situação claríssima de gol, que só não dá gol porque obviamente nem todas as situações podem dar gol. Aqui a finalização não é a melhor, apesar de Jovane direcionar para a baliza. No segundo lance temos uma situação diferente. Mateus Nunes conduz a bola. Logo, aqui a característica do médio faz toda a diferença. Se Palhinha joga a bola em passo em profundidade e cria a mudança rápida do flanco de jogo, aqui Mateus Nunes atrai jogadores assim através da condução para permitir o cruzamento a Ruben Vinagre para o cabeceamento de Paulinho. Novamente, neste corte que nós podemos observar é, do lado direito, a amarelo Ricardo Jogaia, como vemos o círculo, no meio Mateus a conduzir a bola e a ultrapassar dois jogadores, a atraí-los também ali para a zona central, para libertar espaço para Ruben Vinagre, que estava muito bem aberto. Portanto, esta dinâmica o Sporting conseguiu e fez algumas vezes. Estes são dois dos casos em que nós podemos ver que a dinâmica do jogador do médio centro também vai criar uma dinâmica diferente nos jogadores das alas. A terceira imagem é a imagem mais bonita. O Sporting tentou várias vezes fazê-la e agora consegue através do gol do Pote. Novamente, Palhinha com bola, sai passe longo em profundidade para o corredor lateral e depois é a magia de Pote, a cruzamento de Ricardo Jogaia. O que é que nós observamos? É a mesma continuação de jogada, é a mesma lógica de jogada que o Sporting apresentou nas duas anteriores. O Sporting, com a dinâmica dos médios, ou com passe longo com Palhinha, ou com condução de bola com Mateus Nunes, altera e cria uma dinâmica diferente, criando confusão, criando alguma atração ao jogador que tem a bola quando é Mateus Nunes, a dar espaço a Palhinha
para ele fazer estes passos, e depois é simples. Com o Ricardo Gaio muito aberto no corredor direito e com o Ruben Vinagre muito aberto no corredor esquerdo, a dar a tal largura, mas quase como se funcionassem como dois extremos, como vemos aqui na imagem, fica difícil às equipas contrárias conseguirem fazer uma marcação individual. E o espaço surge, e depois quando o espaço surge, a partir dos 50, 60 minutos, já não há aquela frescura física, já não há aquela capacidade de recuperação. E o Sporting faz um golo. Foram os três cortes que eu escolhi para explicar aquilo que veio dar a nova dinâmica, porque Porro não estava presente, mas teve Ricardo Gaio e fez uma belíssima exibição. Pedro Mendes não estava presente, mas teve Ruben Vinagre e fez uma excelente exibição. E agora com o Mateus Nunes, vemos que a dinâmica e a característica individual dos jogadores faz muitas vezes mudar o modelo de jogo. E para acrescentar, como notas também ainda à exibição do Sporting, destacar a extraordinária capacidade que o Sporting teve de recuperação de bola após a perda. Houve em praticamente 90% das situações em que o Sporting perdia a bola, antes dos 5 segundos já a tinha recuperado. O Vizela teve 2, 3 situações, mas não teve mais durante o jogo porque o Sporting também não permitiu. E eu acho que o 11 que o Sporting começou foi um 11 muito interessante para aquilo que é a partida, portanto um 11 muito bem estruturado. Nós temos aqui na imagem os tais 3 centrais que nós já os conhecemos, o Gonçalo Inácio, o Coates e o Fedal, e depois, como é evidente, o Ricardo Gaio na direita, o Ruben Vinagre na esquerda, depois no meio, como eu disse, o Mateus Nunes e o Palhinha a dar uma dinâmica diferente aos dois, ao meio campo, Jovem na direita, o Pedro Gonçalves na esquerda e o Paulinho no meio. Um grande trabalho, uma excelente exibição de Paulinho, uma excelente exibição de Pote também. Jovem poderia ter feito uma exibição melhor, mas há dias que não correm tão bem, ainda assim jogou muito naquilo que é o apoio, deu um apoio muito grande aos dois jogadores na frente, não nos podemos só olhar para o penalti falhado, Jovem trabalhou muito e deu muito à equipa. Este 11 inicial garantiu o Sporting muito bem. Depois as substituições e o 11 com que o Sporting terminou, já diferente, com várias alterações, mostrando que tem muita dinâmica. Mateus Reis a jogar como terceiro central, temos também ainda o Nuno Santos, o Tabata a jogar na frente com o Tiago Tomás e o Daniel Bragança a entrar também para o meio campo, dando também características muito similares àquilo que Mateus Nunes dá, mas também com uma capacidade de passe longo também muito boa, à semelhança de Palhinha. Portanto, o Sporting mostra, quer com 11 inicial, com 2 lalas novos a jogar e com um novo jogador a jogar no meio campo novo, que não é novo, que é o Mateus, mas que desempenhou na minha ótica muito bem e até uns esforço acima do que eu vi o ano passado o meio campo do Sporting, e depois as substituições a mostrar que o Sporting tem consistência, tem qualidade, tem jogadores que desempenham várias posições durante o jogo e que isso obviamente dá maior frescura daquilo que é a troca dos jogadores, e com essa maior frescura vem a tal continuidade na capacidade de continuar o modelo de jogo, ou seja, rapidez na posse da bola, rapidez na desmarcação, rapidez na recuperação da posse da bola quando o Sporting não a tem, e depois, como é evidente, uma consistência defensiva, que é aquilo que caracteriza o Sporting ao longo de todo que caracterizou, o Sporting ao longo de todo o campeonato passado e que já está a mostrar este ano com os 2 jogos oficiais. E é com esta base e com esta exibição que o Sporting parte para a próxima jornada, a deslocação a Braga, reencontro com a formação minhota, com quem o Sporting se deu bem, se tem dado bem, na última vez conquistou a Supertaça. Esta manhã a grande novidade foi a recuperação de Pedro Porro, ele recuperou de lesão, treinou integrado e eventualmente poderá ser opção para o duelo com os minhotos. Esta segunda-feira, o plantel principal de futebol regressou ao trabalho na academia com vista à preparação para a deslocação a Braga. Pedro Porro foi a grande novidade. O defesa espanhol já trabalhou integrado com o restante grupo. Nuno Mendes continua ausente dos treinos. O lateral esquerdo internacional está a realizar tratamento no seguimento da lesão sofrida na semana passada. Esta terça-feira, há nova sessão de trabalho às 10 da manhã na Academia Sporting, à porta fechada. O Sporting defronta o Braga no próximo sábado às 8h30 da noite, na segunda jornada da Liga Portuguesa. O Pedro Azevedo continua connosco e, portanto, vamos voltar à análise da arbitragem. Regressamos ao Sporting Vizela para analisar o trabalho, Pedro, de António Nobre. Temos vários lances, começamos aos 8 minutos, foi um jogo de facto com um bom jogo, com várias incidências, até ao nível da arbitragem. Aos 8 minutos temos um golo anulado ao Vizela, Cassiano, por fora de jogo. Estava em fora de jogo? Sim, a decisão foi correta, portanto, no momento em que Samu cruza a bola para Cassiano, e este obtém golo, o árbitro assistente deixa a jogada prosseguir até ser obtido golo, assinala o fora de jogo, que é validado pelo VAR,
E, portanto, foi possível ver com as linhas de fora de jogo que Cassiano estava adiantado em 45 centímetros em relação à linha defensiva do Sporting. Aos 30 minutos temos o tal pontapé de penalti em favor do Sporting, que acaba por não ser convertido. Kofi na jogada, a bola vai ao braço do jogador do Vizela. É bem assinalado este penalti, gerou aqui algum debate até por parte dos especialistas. Eu creio que não há grandes dúvidas em relação a este lance. Portanto, um cruzamento de desgaio pela direita, o Paulinho no interior da área remata e Kofi faz um movimento de tackle, deixa o braço completamente aberto para trás, aumentando claramente a volumetria. E desta forma acaba por impedir o remate de Paulinho de seguir para a baliza. Portanto, decisão correta por parte de António Nobre, creio que é um lance que não deixa margem para dúvidas, decisão correta de António Nobre. Este penalti não resultou em golo para o Sporting, Jovem não conseguiu converter, não conseguiu marcar o golo neste lance e gerou-se depois aqui uma discussão se o penalti deveria ter sido repetido, porque Charles, essa discussão, parece adiantar os dois pés no momento em que Jovane remata. Deveria ter sido repetido este penalti? Não, uma vez mais, decisão correta por parte de António Nobre. De facto, o Charles adianta os dois pés em relação à linha de baliza, mas o facto é que o remate de Jovane vai diretamente para fora. Portanto, aquele adiantamento de Charles não tem qualquer interferência no lance e na forma como o Jovane bate a bola. Portanto, decisão correta ao não mandar repetir o pontapé de penalti. Caso o Charles tivesse defendido a bola, então sim, o pontapé de penalti teria que ser repetido. O Manuel estava aqui a assinar, não sei se estava a concordar com o Pedro ou se... Totalmente. Obrigado. Obrigado. Ainda não foi neste programa que iniciámos a discordância entre os dois. Não, eu só... Mas já falta várias jornadas. Não, mas uma das coisas que eu vejo e que me tem agradado é, de facto, estes jovens da arbitragem. Eles têm ordens, com toda a certeza. Eu vi os jogos quase todos da Taça da Liga, onde foram só dirigidos por jovens, muitos deles que subiram este ano, a ser lançados, e com uma qualidade extraordinária. E a deixar jogar, ainda agora no jogo do Porto, o Porto não precisa de favores para ganhar, ganhou bem e não precisa. Por exemplo, o Otávio simulou 4 vezes, nenhuma das vezes o árbitro marcou faltas. O Luís Dias a mesma coisa. O futebol é para ser jogado, não é para ser parado. E, portanto, só se para quando há uma falta que seja merecida de haver paragens. Portanto, parabéns que estes jovens têm muito valor. António Nobre, que é um dos representantes desta nova geração. Pedro, vamos a outro lance, 52 minutos. Aqui outro possível penalti de Kofi, mais uma vez, um penalti em favor do Sporting, mas que não foi assinalado, deveria ter sido assinalado. Portanto, é um cruzamento de Rubén Vinagre pela esquerda e já dentro da área a bola acaba por embater no braço de Kofi. Nesta situação, Kofi tem os braços numa posição natural, ao longo do corpo, inclusivamente nota-se que ele tenta fazer um movimento de maneira a retirar o braço. Portanto, não há aqui uma situação de movimento de braço em direção à bola ou de aumento de volumetria, portanto, creio que a decisão é correta. Aos 74 minutos, Paulinho marcou, foi o terceiro golo e último desta vitória do Sporting. Há fora de jogo de Paulinho neste golo ou não? Portanto, neste lance há 2 momentos de análise. O primeiro, no passe de Rubén Vinagre para Nuno Santos, que após colocação das linhas fora de jogo, podemos ver que está a 73 centímetros atrás do penúltimo defensor. E na segunda fase, no cruzamento de Nuno Santos para Paulinho, aqui a posição já não é em relação ao penúltimo defensor, mas sim em relação à bola, porque Paulinho está a 59 centímetros atrás da linha de bola. Portanto, nas duas situações, a posição é legal e, como tal, a boa decisão do árbitro assistente ao deixar de prosseguir o jogo e validar o gol. Temos só boas decisões e, por isso, Pedro tem nota positiva, António Nobre. Sim, claramente. Os jogadores não complicaram. O António Nobre também deixou jogar, não apitou ao mínimo contacto, deu
deixou o jogo fluir, como o próprio Manuel Fernandes dizia, os árbitros têm deixado jogar. Foram instruções que foram dadas novamente nas ações de formação do Conselho de Arbitragem e creio que têm sido bem implementadas por parte dos árbitros. Portanto, nota 4, uma boa arbitragem de António Nobre. Muito bem, entretanto, Pedro, vamos aqui olhar para um conjunto de alterações às leis de jogo e que vão avançar nesta temporada. Algumas, inclusive, dizem respeito a aspectos que estiveram, por exemplo, presentes nestes lances que estiveste a analisar, nomeadamente infrações com o toque da mão ou do braço. Tivemos lances deste género neste jogo e que passam aqui, a partir desta temporada, a ter uma interpretação diferente. Que alterações é que, no fundo, avançam? E já agora, como é que olhas para essas alterações nesta temporada? Sim, portanto, ao contrário de anos anteriores, para esta época o International Board não introduziu muitas alterações de relevo. Fez alguns esclarecimentos, algumas clarificações, e eu diria que a principal alteração prende-se mesmo com a Lei 12, que rege as faltas e incorreções, mas mais especificamente em relação a jogar a bola com a mão ou com o braço. E basicamente o que a lei foi bastante simplificada, e o que passa a dizer é que o International Board definiu então que há infração quando o jogador toque deliberadamente a bola com a mão ou com o braço e faça um movimento com a mão ou com o braço em direção da bola. Quando o jogador toque a bola com a mão ou o braço, quando a sua ação aumente claramente a volumetria, portanto, foi a situação do Coffey no pontapé de penalti a favor do Sporting. E, por fim, quando o jogador marca golo na baliza adversária, independentemente de ter ou não intenção de jogar a bola com a mão, e obtenha golo diretamente após esse toque, ou quando imediatamente após esse toque obtenha golo. No caso, estamos a falar de uma situação em que toca a bola com a mão, involuntariamente ou não, a bola fica à disposição, remata e é golo. Portanto, isso é uma situação de golo obtido imediatamente após esse toque e, portanto, esta situação também é punida com infração. Mas se for para o colega e o colega fazer golo, o golo é válido. Aí passa a ser válido. Na época passada. Eu ouvi isso. Na época passada era infração. Era infração, mas este ano é válido. Daí eu dizer que esta situação foi um pouco simplificada em relação. Tivemos esses lances na época passada. Precisamente. O que se conclui também disto é que, perante esta nova interpretação, digamos assim, ou perante uma interpretação que o árbitro vai sempre ter de ter, o vídeo-árbitro acaba aqui por ter um papel muito importante, porque não basta a bola tocar na mão ou no braço de um jogador para ser assinalado, por exemplo, pontapé de penalti. Portanto, essa interpretação tem que ser feita pelo árbitro. Muitas vezes o árbitro não está ali próximo destas zonas de ação e o vídeo-árbitro, neste caso, pode ter aqui uma ação Sim, tratando-se de uma situação de interpretação do árbitro, aí o VAR não poderá intervir. Só se o lance ocorrer num raio de ação que o árbitro não tivesse condições de avaliar, portanto, uma situação que o árbitro não conseguisse de facto ver, eventualmente poderá estar obstruído por outros jogadores ou a ação decorrer numa zona em que o árbitro não tivesse visibilidade, aí sim o VAR poderá intervir. E achas que fica, no fundo, também aqui clarificada, porque isto é uma questão recorrente, ainda para mais no futebol português, este tipo de, sempre que a bola vai à mão ou ao braço, a dúvida se deve ser assinalado. Não deixa de haver aqui uma certa dose de subjetividade, não é? Sempre. Bola na mão é sempre complicado. Possivelmente teremos metade dos adeptos da equipa A a dizer que claramente é infração e a outra metade a dizer que não é infração. O árbitro tem que tomar a decisão na altura e pronto, independentemente da decisão que tome, poderá sempre haver polémica, a não ser que seja uma situação clara. Muito bem, estamos a ficar já sem tempo na reta final do programa, Miguel, mas regressamos aqui à deslocação de sábado do Sporting a Braga, aqui um teste já difícil para o campeão nacional, logo à segunda jornada. O que é que
Se pode esperar da equipa neste jogo, mais um duelo com o Sporting de Braga, entretanto aqui com reforços contratados, Manuel Ugarte eventualmente poderá ser a opção e com Pedro Porro está também de regresso. Acho que a receita tem que ser a mesma, trabalhar e concentração no dia de jogo. Ainda para mais vamos a um campo difícil, jogar com um adversário difícil, que além do mais quer quebrar a nossa boa sequência de resultados que temos. Penso que 4 vitórias nos últimos 4 jogos com o Sporting de Braga. Mas isso, como se costuma dizer, é passado. O que interessa é o próximo jogo e a forma tem que ser essa, trabalhar, respeitar o adversário ao máximo e depois concentrados no dia de jogo. O Rubén Amorim e Manuel Fernandes já disse que não está à procura de mais nenhum ponta de lança, mas a verdade é que se calhar se tivesse a possibilidade de contar com o Manuel, que é o melhor marcador deste duelo entre Sporting e Braga, ao longo da história, com 24 golos, se calhar não rejeitava essa possibilidade de adicionar Manuel Fernandes ao ataque do Sporting. Isso aí também isso não é fácil, mas... Não, é verdade. O Rubén Amorim possivelmente tem soluções, ele já disse que tem soluções dentro do próprio grupo. O Giovane já jogou naquela posição, o Paulinho pode jogar, o Tiago Tomás pode jogar, vários jogadores podem jogar naquela posição. Agora, se ele diz que não é preciso bem nenhum, ele melhor que ninguém sabe os jogadores que têm ao seu dispor. Agora, eu penso que jogando da forma como o Sporting joga com um ponta de lança. Tem o Tiago Tomás, que tem cumprido muito bem, é um miúdo que vai tendo uma margem de progressão cada vez maior, é um miúdo que dá um trabalho enorme aos defesas adversários, totalmente diferente do Paulinho. O Tiago Tomás é totalmente diferente do Paulinho e, portanto... E só tem 19 anos. Convém sempre lembrar isso. E vamos para irmos buscar outro, possivelmente vamos cortar as pernas ao Tiago Tomás, mais as pernas ao Tiago Tomás. Agora, quem sou eu para dizer se faz falta mais um ponta de lança? Rubén Amorim e a estrutura do Sporting, melhor que ninguém, sabem aquilo que nos faz falta. Agora, eu penso que o Sporting tem todas as condições para fazer em Braga. Acho que vai ser um jogo, como o Miguel disse muito bem, um jogo muito, muito repartido. São duas equipas que se respeitam muito, duas equipas com muitos valores individuais e eu penso que a inspiração individual de cada um muitas vezes resolvem estes jogos que estão amarrados e que são muito equilibrados. E, portanto, espero que o nosso Pote e o Paulinho e os jogadores, o Giovane, os jogadores que estão mais na frente, estejam inspirados. E que o nosso Coates, que ainda não marcou este ano, pode ser que também faça o gosto à cabeça. Como fez na época passada, Manuel, Pedro e também a Miguel, obrigado pela vossa presença neste regresso do Raio-X Sporting. Agradeço também ao João Olivença, mais uma vez, por ter estado connosco, que é o abrir desta segunda temporada da rubrica das segundas-feiras à noite do Sporting Grande Jornal. Estamos de regresso na próxima semana e voltamos a contar consigo.